O que está por trás da utilização de benjamins e filtros de linha na sua instalação elétrica? Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. Eu gostaria de deixar claro que, de acordo com a norma, é proibida a utilização de benjamins e filtros de linha na instalação elétrica. Visitem nossos canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem nossos canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Davi, você falou que é proibida a utilização de benjamins e filtros de linha, mas na norma não tem nenhum capítulo que diz que é proibida essa utilização. É verdade, você não está errado, né, ao afirmar esse questionamento, né, ou a comparar essa afirmação. Todavia, porém, contudo, o que está por trás da utilização de benjamins e filtro de linhas na instalação elétrica é a falha no cálculo de carga e demanda daquela instalação, né? Ou foi, né, a falta do cálculo de carga e demanda da maneira correta naquela instalação. Porque quando você faz o cálculo de carga e demanda de acordo com o que pede a norma, é justamente para evitar isso, tá? Das pessoas ficarem pendurando coisas à tomada, como se fosse ali enfeitando um cavalo de cigano, para suprir a necessidade daquela instalação. Ninguém põe um benjamin à tomada se não está precisando, né? Seja para um simples carregador, seja para um equipamento com potência maior, seja para ligar ali um celular, um rádio relógio, um ventilador, tá? Se põe o benjamin é para alterar a carga daquele circuito, né? De repente você tem um circuito lá que foi calculado para 10 amperes, 9,5, 10 amperes, e o cliente muitas vezes ele não sabe disso. Então ele vai naquele circuito, põe um benjamin com 3 entradas, tá? Por mais que seja bem feito, tá? Igual é esse aqui, desse fabricante, só que aí ele vai colocar ali 3 equipamentos, né? A carga que foi calculada, se foi calculada para um, vai estar sendo utilizada para 3 equipamentos, tá? E o que pode causar isso nas instalações elétricas? Nós temos observado isso com muita frequência, né, nos jornais, nas televisões, rádios, etc. e tal, de casas pegando fogo, prédio pegando fogo, e depois que vão lá e faz a análise, né, a inspeção, tá, faz a investigação, descobre que foi um problema na instalação elétrica. E quando se fala em problema em instalação elétrica, estamos falando de vários problemas. Estamos falando de fios e cabos piratas, né, que eu tenho falado muito nos nossos canais. Estamos falando de componentes ruins, né? Nós temos aqui 2 benjamins que eu fiz testes, tá? E vi que está dentro do mais ou menos do esperado em relação à qualidade, embora não podemos usar, mas foi bem trabalhado, tá? Em relação a outros que eu tenho demonstrado no canal, a qualidade não é muito ruim desses benjamins. E também temos o filtro de linha aqui, que também, em relação a outras marcas que eu tenho observado à venda aí no comércio, nas feiras livres, etc. e tal, não é muito ruim. Só que, quando a gente faz essas conexões, nós estamos ali aquecendo, né, o fio. Podemos aquecer o fio daquela instalação, podemos aquecer os componentes de proteção daquela instalação a ponto de pegar fogo, tá? Quando eu estou falando fogo mesmo, chama,
derreter ali o eletroduto, e quando, na pior das hipóteses, né, que nós temos visto com muita frequência nas mídias sociais e noticiários, pegando fogo, pessoas morrendo queimada, casas caindo, prédio caindo, e aí o prejuízo está formado, tá? Então, por mais bem feito que seja os equipamentos que nós penduramos à tomada, nós temos que estar ciente disso. De repente, fizeram um cálculo para uma tomada lá, tá? Suponhamos 10 amperes, tá? Dificilmente alguém faz um cálculo direto para 10 amperes, já que a tomada de 10 amperes já é independente, não deveria ter nada pendurado nela. Mas aí a gente chega, eu falo a gente, porque eu também vira e mexe, utilizo um Benjamin para alguma atividade ou outra, põe o Benjamin e começa aqui a adicionar cargas extras, e isso vai acabar queimando o seu equipamento, que muitas vezes é caro, ou, na pior das hipóteses, queimar a sua instalação ou queimar a casa, né? Eu tenho observado aí, acompanhado, né, vídeos e noticiários com muita frequência a respeito disso, tá? O proprietário em si, ele desconhece muitas informações técnicas do que pode estar acontecendo quando eu simplesmente pego esse Benjamin aqui e coloco a tomada, tá? Lá na tomadinha que eu tenho lá. O proprietário, ele desconhece essa informação. Só que o profissional da eletricidade, quando vai fazer um cálculo de carga e demanda bem feito, ele tem que observar ali, naquele cômodo, naquele ambiente, quais são as necessidades mínimas, tá? De acordo com a norma, tá? Existe uma quantidade mínima de tomada que eu posso pôr num quarto, por exemplo, tá? Eu estou falando quarto, mas poderia ser em outro ambiente, tá? No mínimo, tá? Uma tomada em cada parede, vamos imaginar aí falando de tomada, tá? Mas aí o profissional da elétrica que você contrata, o profissional qualificado e que respeita as normas, ele vai observar e ele não vai trabalhar dentro do mínimo. Ele vai, vamos imaginar assim, ele vai tentar identificar de acordo com as suas informações ou de acordo com o posicionamento do ambiente. Vamos imaginar aqui um quarto, né? Um quarto de casal. Então ele vai tentar livrar a parede, que é guarda-roupa, e colocar nas extremidades dessa parede aí, onde vai o guarda-roupa, as tomadas, tá? 2 tomadas. E as outras paredes que tiverem livre de guarda-roupa, ele vai colocar mais tomadas de acordo com a necessidade daquele ambiente. Então vamos imaginar que você tenha um quarto aí com 8 tomadas, você não vai precisar, tá? Em hipótese alguma, tá usando o Benjamin. Eu fui em uma instalação que o quarto inteiro tinha 2 tomadas, tá? E uma delas ficava atrás do guarda-roupa, ou seja, essa não usava. Então a pessoa tinha um Benjamin com mais um Benjamin em cima do Benjamin. Então ela tinha o que era uma tomada, e foi calculado fios e cabos para aquela tomada, pelo aquele profissional. Passou a ter ali, ó, uma vez que eu fizesse aqui, colocar mais um Benjamin desse, passou a ter ali 5 tomadas no lugar de uma, tá? Esse circuito acabou queimando, e aí a pessoa foi lá e refez a mesma coisa para ela. Não sugeriu que fosse colocada pelo menos mais umas 2 tomadas naquele ambiente, tá? Cálculo de carga e demanda é o principal fator, tá? Que é omitido nas instalações elétricas, e é justamente por isso que nós utilizamos com muita frequência, ou vemos ser utilizado com muita frequência, Benjamins e filtro de linha na instalação. Ainda tem gente que fala, mas esse aqui tem uma proteção, tá? Então essa proteção aqui, ela vai desarmar o filtro de linha aqui, tá? Se a carga ultrapassar o filtro de linha, o fusível do filtro de linha, tá? De repente, o que está acontecendo lá no circuito, você tem aqui um fusível de 5 amperes, ultrapassou os 5 amperes, aí ele vai queimar o fusível, é o que acontece na maioria dos casos desse aqui. É melhor do que Benjamin? Sim, é melhor, uma vez que o fusível aqui estiver certo, você vai ter, na pior das hipóteses, né? Não pode usar, mas você vai ter uma certa proteção, tá? Entre aspas, ao utilizar o filtro de linha, tá?
Eu fui em uma instalação que queimou o fusível da pessoa aqui. O fusível que tem aqui, se eu não me engano, deve custar algo em torno de 3 ou 4 reais. Só que, por alguma razão, o que tinha aqui não era um fusível, tá? Foi um fechamento com filamentos de fio. Não um filamento, e sim a pessoa que fechou ali, fez uma trança com 3 filamentos de fio e fechou o fusível. Ou seja, tudo que acontecesse aqui, em hipótese alguma, ia desarmar alguma coisa, tá? Ia pegar fogo nisso aqui, possivelmente queimar equipamentos e, na pior das hipóteses, né, considerando aí uma hipótese bem pior, pôr fogo na instalação elétrica. A utilização de enfeites, né, penduricalhos na instalação elétrica, principalmente se tratando de benjamins e filtro de linha, não é permitido pela norma, tá? Você não vai encontrar lá uma linha dizendo é proibido usar filtro de linhas e benjamin nas instalações elétricas. Mas você vai encontrar lá uma linha, um capítulo dizendo: a coisa mais importante de uma instalação elétrica, seja ela residencial, predial ou industrial, se chama cálculo de carga e demanda daquela instalação elétrica. Uma vez que você fez esse cálculo de carga e demanda daquela instalação, subentende-se que você vai comprar os melhores materiais e que você vai contratar os melhores profissionais para fazer com que a sua instalação dure muito tempo. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu peço sempre que possível, dê um joinha e compartilhe em suas redes sociais. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.